Muito bom dia a todos, estamos entrando no ar mais uma vez no seu lar. Estaremos comentando a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, na pessoa do pastor Francisco José da Silva. Esse que vos fala, o pastor Orlando. Estamos aqui na superintendência junto com o pastor Marcelo Castro para mais uma vez transmitir mais uma lição que traz edificação para todos nós. A lição de hoje trata de um assunto bastante relevante, que é Estevão, um mártir avivado. Nós sabemos que a igreja primitiva, quando ela iniciou, e foi no dia de Pentecoste, ela recebeu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, que foi o revestimento. O revestimento na vida de um cristão faz toda a diferença. Foi o que aconteceu com Estevão. Estevão era um dos diáconos que foi escolhido para servir à mesa. Então, Estevão, ele tinha uma comunhão, uma convicção tão grande com Deus, que o seu comportamento levou aos religiosos da época a tomar uma atitude de levar ele à morte. Só que Estevão, ele não estava tão preocupado com esse aspecto de viver ou morrer, mas ele tinha convicção da sua vida com Deus. E o texto áureo da lição de hoje, que se encontra na Bíblia Sagrada, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 55 e versículo 56, onde diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Veja a comunhão que ele tinha com Deus, mesmo naquela hora crucial, que ele foi condenado pelos religiosos, pelos judeus. Eles disseram que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés e contra Deus. E por esse motivo eles criaram uma situação para levar Estevão a sofrer o martírio. Então o Estevão estava preparado para a vida como estava preparado para a morte. E nós vemos aqui que, diante daquela situação, que ele começou a ser acusado e condenado, e foi levado à morte, e começaram a apedrejar a Estevão. A lição narrada no livro de Atos dos Apóstolos, que está registrado no capítulo 6, versículo 8 até o 10, capítulo 7, versículo 54 a 60, ele traz uma narrativa histórica do perfil de um homem que se comprometeu em servir a Deus e ser fiel a Deus. Não importa as circunstâncias, mas Estevão estava preparado para qualquer situação que pudesse acontecer, que no caso foi a sua morte. E ele diz no versículo 8 do capítulo 6 que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que ele tinha o Espírito de Deus na sua vida, e quando Estevão abria sua boca para falar do amor de Cristo, da ressurreição de Cristo, e usar também a mesma fé, a unção, para orar por aqueles que precisavam da cura, que precisavam de receber o conhecimento da palavra de Deus, ele fazia isso com muita eficácia. E nós observamos que o Espírito Santo faz toda a diferença na vida do homem, na vida da mulher também. Quando eu falo homem, me refiro à mulher. Estevão, como um diácono, era um homem que tinha a capacidade, era um homem inteligente, era um homem sábio, era um homem que sabia desempenhar as suas funções com dedicação, mas cheio do Espírito Santo. E isso fez a diferença na vida dele. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, de alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Só que Estevão tinha convicção da sua fé, do seu trabalho, da maneira de servir a Deus. E isso não importava que alguém o invejasse ou que alguém tinha ciúme de Estevão. Mas o importante é que Estevão tinha uma convicção e ele estava num nível tão elevado da graça e da unção de Deus que ele suportou aquele momento cruciante que foi a sua morte. E foi uma morte muito cruciante porque ele foi apedrejado. E ele sendo apedrejado, ele elevou os seus olhos aos céus, quando ele se ajoelha, e ele vê o próprio Cristo em pé, olhando para ele, ele viu os céus abertos. E a Bíblia diz que
podiam resistir à sabedoria e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com o que falavam. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria de Deus, ele supera qualquer adversidade, ele supera os intempéries. E no caso Estevão aqui, ele estava numa posição de uma relevância tão grande que o Espírito de Deus preenchia aquele momento difícil, aquele momento cruciante que era a sua morte. E a Bíblia diz no versículo 54 do capítulo 7, que ouvindo eles isto, enfurecia-se em seu coração e rangia os dentes contra ele. Imagine que não havia motivo para Estevão ser apedrejado, não havia motivo para Estevão ser levado ao martírio, mas eles criaram uma situação tão difícil de levantar uma calúnia que levou os judeus religiosos a tomar uma decisão para que Estevão fosse levado à morte. Mas o texto vai narrando em toda a sua trajetória o que Estevão podia fazer diante daquela situação. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Imagine que a unção que havia na vida de Estevão, a comunhão que ele tinha, ele conseguiu suportar a dor que ele estava sentindo, que era a dor física, recebendo aquelas pedradas, até ele vir a perecer, perder o fôlego de vida, e ele ali ajoelhado, ele entrega o seu espírito a Deus. No versículo 56 ele diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, ele tinha essa visão clara, que ele estava vendo que a sua alma estava sendo transportada até o trono de glória. Mas eles gritavam com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. O versículo 51 diz, e expulsando da cidade, apedrejavam, e testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Que Saulo assistiu de perto toda essa situação, que foi uma situação muito delicada, muito difícil. E através desse testemunho, Saulo realmente ele conseguiu alcançar o plano da salvação através da morte de Estevão. Estevão foi um referencial para muitas pessoas daquela época, que a igreja primitiva estava começando a dar os seus primeiros passos. E era necessário que houvesse homens preparados, cheios de sabedoria, da unção de Deus, para poder fazer o trabalho do Senhor. Hoje não é diferente, a igreja precisa de homens que tenham esse quilate, essa qualidade que Estevão tinha, de ter uma vida pautada dentro das Escrituras Sagradas, com conhecimento relevante, com a unção de Deus, para transmitir com autoridade a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, ela tem poder para mudar a vida. A palavra de Deus, ela fortalece a vida do homem, que dá a ele a condição, a capacidade de ele poder servir a Deus com segurança. E nada pode impedir, foi o que aconteceu com Estevão. Não havia nada que impedisse que ele tomasse aquela decisão. Porque se Estevão não tivesse na condição e cheio da unção de Deus, ele não suportaria. Porque imagine tanta gente jogando pedra em cima do outro, até ele chegar à morte, perder o fôlego de vida. Como ele suportaria tudo isso se não tivesse com unção, se não tivesse com o próprio Espírito sobre ele para dar um revestimento, para dar a ele uma capacidade de superar as dificuldades e aquela situação que ele estava vivendo. Mas Estevão foi perseverante. E nós temos aqui o marco da história de um mártir que suportou a morte. Quando a gente trata da morte de Jesus, a morte de Jesus também foi muito cruciante. Foi uma morte sofredora, Jesus apanhou muito, foi levado até o madeiro, e ele ali no madeiro, ele entrega o seu espírito ao Senhor. E nós sabemos que Jesus passou por um momento difícil, mas para salvar a humanidade, para trazer a oportunidade de todos nós conseguirmos o plano da salvação. E o que eu acho interessante na vida desse homem chamado Estevão, que era um diácono nato, é que ele disse, Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Ele não levou aquilo em conta, aquela situação de condenação, de apedrejamento, mas ele pede para que o Senhor perdoe
todas aquelas atitudes. E o versículo 58 diz que expulsaram da cidade, apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O versículo 59 dizia: apedrejaram Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O versículo 60, que é do texto da lição, que está fundamentado de Atos dos Apóstolos, o versículo 60 diz: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute estes pecados. E tendo dito isto, adormeceu, ele perdeu o fôlego de vida. Veja que capacidade que esse homem teve, que unção que esse homem tinha, de um verdadeiro e autêntico cristão, de superar a morte, a dor ali naquele momento cruciante, mas ele vai e usa essa expressão, dizendo para o próprio Jesus, que ele estava vendo o céu aberto, ele disse: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, ele adormeceu. Irmãos, nós temos esse referencial da igreja primitiva, da igreja do Pentecoste, de um diácono que se colocou numa posição de destaque, que a história toda relata o mártir chamado Estevão, que serve de referencial, que serve de exemplo, de um legado que não tem como se comparar. Nós sabemos que Jesus, ele suportou a morte, superou a dor, e Estevão entrou no mesmo caminho, de suportar a dor do seu mestre. E pelo nome de Jesus, ele entregou a sua alma ao Senhor. Na introdução dessa lição, o comentarista ele aborda que o assunto dessa lição é o mártir, ou martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diácono da igreja antiga. Estevão era cheio de fé, de poder, e fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Veja, ele tinha qualidades que poucas pessoas tinham naquela época, porque naquela época, quando escolheram os 7 diáconos para servir às mesas, era um homem que fosse de boa reputação, que tivesse uma família equilibrada, que fosse dotado de sabedoria, que tivesse a unção de Deus sobre a sua vida. Não podia ser qualquer pessoa. E Estevão preenchia todas aquelas qualidades, e isso irritava aqueles que não tinham o perfil que Estevão tinha. Mas isso não importava, porque Estevão estava fazendo e cumprindo o seu papel como servo de Deus, como registra o livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Devido à situação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. E quando se prega o Evangelho com unção de Deus, com sabedoria de Deus, com a graça de Deus, geralmente alguém fica incomodado. Nós sabemos que existem as duas forças que atuam no universo, a força do bem e a força do mal. Claro que a pessoa que se deixa usar pela força do mal vai causar situações, vai criar dificuldade para aqueles que têm um propósito, um objetivo, que era o caso de Estevão, de anunciar a salvação, a redenção, o arrependimento, o perdão dos pecados dos homens, porque a humanidade estava irremediavelmente perdida. E o próprio Deus, através de Jesus Cristo, ele faz com que a igreja ela seja erguida no dia de Pentecoste. Veja que começa aí uma nova fase da história da humanidade, que é o cristianismo chegando para fazer a diferença. Jesus, ele foi assunto ao céu, mas antes de ele ser assunto ao céu, ele deixou uma igreja fundamentada. Quando ele chega para Pedro, ele diz: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus colocou as bases, os fundamentos da igreja, e passou a missão para os seus discípulos para que eles dessem continuidade. Hoje estamos no século 21, nós estamos seguindo exatamente os exemplos que foi determinado pelo próprio Jesus a Estevão, a Pedro, aos 7 diáconos daquela época, quando a igreja de Pentecostes estava iniciando, dando seus primeiros passos. Veja que já se passaram mais de 2000 anos, mas a igreja continua na mesma marcha, ela continua pregando o perdão, a salvação, a regeneração, o amor de Deus que alcança todos os homens.
Nós sabemos que através do amor, que era o que Estevão estava demonstrando, um amor fundamentado dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. E este amor, ele foi passando de geração a geração, chegou até nós através de Jesus Cristo e através do seu Santo Espírito, que faz com que o homem entenda o plano da salvação. Sem o Espírito Santo, jamais a igreja estaria de pé. Sem o Espírito Santo, jamais nós teríamos condições de propagar o Evangelho, de enfrentar tantos desafios, tanta coisa que já aconteceu na história da igreja. Quando você pega a história da igreja, você vê que houve muitos mártires, muitas perseguições. A igreja foi um dos elementos que mais sofreu perseguição ao longo da história. Tanto na esfera religiosa, como na esfera política, na esfera social, mas ela conseguiu sobreviver, porque o Espírito Santo que está sobre esta igreja, que dá a ela o fôlego de vida para caminhar, é que tem sustentado ao longo da história. E hoje nós estamos aqui falando exatamente desse homem que foi um mártir da história, mas que deixou um legado fundamentado em Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, de suportar a dor da morte e vencer e estar à direita de Deus, juntamente com o Pai, desfrutando do plano da redenção que foi dado através de Jesus Cristo. Então a lição, ela narra assim com uma profundidade tão grande, o testemunho desse homem, que quando você começa a falar, você sente algo assim profundo, porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que habitou na vida de Estevão, ele está pronto a habitar também na tua vida. Você que me assiste através do canal do YouTube, através do Facebook, o nosso objetivo é fazer com que você entenda que esse homem deixou um legado para nós, através dos fundamentos que foi dado pelo próprio Jesus Cristo, e da promessa que foi dada através do profeta Joel, que era o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então todos nós que estamos aqui, a igreja primitiva, a igreja do século atual, ela caminha sobre a unção do Espírito de Deus, com a finalidade de mostrar para os senhores e as senhoras que há necessidade de um homem ter um encontro pessoal com Deus, através da mensagem pregada, através da unção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que faz você entender o que é salvação, o que é perdão, o que é libertação, para você ter uma vida eterna. Nós temos uma vida física dada por Deus, que é o fôlego de vida para viver sobre a face da terra. Mas vai chegar um momento que você será tirado da terra. E nós temos uma alma, nós temos um espírito. Essa alma, esse espírito precisa fazer parte do plano da salvação, que foi exatamente o que Estevão fazia, pregar as boas novas de salvação. É claro que criou uma situação de inveja para aqueles que não tinham o perfil que Estevão tinha, mas isso não importava, porque Estevão conseguiu superar. Ele venceu esses obstáculos, ele superou a dor da morte, e deixou um testemunho para nós. Então a igreja primitiva, ela segue esses passos que foi dado através da palavra de Deus, através do próprio Cristo, a Estevão, naquela época, para ele vencer a morte e poder alcançar a vida eterna com Deus. Então ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja que qualidades importantíssimas na vida do homem, na vida de uma mulher, é ser cheio de fé, é ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Só se agrada a Deus quando você tem fé. Você tem fé, você crê. Você sabe que através da fé você alcança o perdão. Através da fé você recebe a salvação. Através da fé você recebe o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento. Você é vestido novamente. Quando aceita Jesus, você é vestido através do plano da salvação. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é revestido para suportar os intempéries, para você suportar os desafios da vida. Nós sabemos que a vida ela é construída de desafio. E há desafio na nossa vida que, se você não tiver um revestimento, que foi o caso de Estevão, você não terá condição psicológica, emocional de suportar, porque nós temos limitações. Como Estevão tinha limitações, nós também temos. Mas Estevão estava cheio de fé e cheio da unção, ele suportou a dor da morte. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 6, versículo 5, até o versículo 8,
que tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder, e fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Porque os problemas que já existiam naquela época carecia de alguém que tivesse unção de Deus, conhecimento de Deus, e pudesse ajudar aqueles que estavam carentes, pessoas doentes, pessoas com problemas de ordem emocional, psicológica, pessoas que não tinham mais perspectiva da vida. Porque Jesus já havia sido assunto aos céus. Os discípulos teriam que dar continuidade, uma missão que foi dada a eles, aqueles discípulos que Jesus chamou eles, para continuar, porque a igreja estava começando, a igreja primitiva estava dando seus primeiros passos para levar a mensagem salvadora a todas as nações, a todos os povos daquela época, e hoje não é diferente. A igreja ela se mantém na posição que foi criada pelo próprio Jesus para dar continuidade até que veio o arrebatamento. Nós sabemos que a história da humanidade vai ter um fim. Nós sabemos que Jesus virá buscar um povo. Todas as evidências que a Bíblia narra sobre o plano da salvação, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a vinda de Jesus, como Paulo escreve lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, Paulo faz uma narrativa a respeito do arrebatamento da igreja. E ele fala de uma esperança viva, de uma esperança que não morre. Porque há muitas pessoas que, quando se fala de esperança, dizem, a esperança é o que morre. A esperança do cristão, ela não morre, ela é viva. Por que a esperança do cristão é viva? Porque Jesus está vivo. Ele não está morto, ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você que está nos ouvindo nesta manhã. Então é um prazer muito grande poder levar a você esta palavra de edificação, esta palavra de fortalecimento, esta palavra de conhecimento, esta palavra que capacita o homem, que faz você desenvolver no seu intelecto o conhecimento e a relação da comunhão com Deus através do seu Santo Espírito, que dá ao homem a capacidade de viver uma vida melhor. Nós sabemos que a vida é muito boa, a gente desfruta de muitos privilégios na vida cotidiana, mas existe a vida eterna que só pode ser alcançada através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Então Estevão deixou aqui para nós um legado de uma relevância tão grande que a gente vai passando de geração para geração, o testemunho desse homem, um testemunho autêntico, um testemunho que fala com uma eficácia tão profunda, de uma capacidade de poder fazer você sentir a necessidade do Espírito Santo sobre a vinda de Jesus, como Paulo escreve lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, Paulo faz uma narrativa a respeito do arrebatamento da igreja, e ele fala de uma esperança viva, de uma esperança que não morre, porque há muitas pessoas que, quando se fala de esperança, dizem, a esperança é o que morre. A esperança do cristão, ela não morre, ela é viva. Por que a esperança do cristão é viva? Porque Jesus está vivo. Ele não está morto, ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você que está nos ouvindo nesta manhã. Então é um prazer muito grande poder levar a você esta palavra de edificação, esta palavra de fortalecimento, esta palavra de conhecimento, esta palavra que capacita o homem, que faz você desenvolver no seu intelecto o conhecimento e a relação da comunhão com Deus através do seu Santo Espírito, que dá ao homem a capacidade de viver uma vida melhor. Nós sabemos que a vida é muito boa, a gente desfruta de muitos privilégios na vida cotidiana, mas existe a vida eterna que só pode ser alcançada através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Então Estevão deixou aqui para nós um legado de uma relevância tão grande que a gente vai passando de geração para geração, o testemunho desse homem, um testemunho autêntico, um testemunho que fala com uma eficácia tão profunda, de uma capacidade de poder fazer você sentir a necessidade de alcançar o plano da salvação através do testemunho desse homem. E o texto vai narrando que levantaram-se alguns da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Havia uma competição.
E ele diz que nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Exatamente. A igreja só terá a condição, a capacidade de caminhar quando tiver homens, mulheres, que estejam com a vida pautada dentro da palavra de Deus, que busquem Deus, conhecimento, sabedoria e seja cheio da unção do Espírito Santo para fazer a diferença. E aí você terá condição de entrar em qualquer ambiente para falar com autoridade, com a capacidade de você mostrar e através das suas ações e através da sua fé e através dos sinais que Deus vai te usar, você fará a diferença. Porque a sociedade atual, ela caminha sem rumo, ela está caminhando dentro de uma situação que a gente não sabe onde é que eles vão parar, porque há uma necessidade do homem refletir, dele fazer o retrospecto, porque a alma do homem tem sede de Deus, a alma do homem precisa de um Salvador, e o Salvador que tem a capacidade de dar a você uma vida nova, chama-se Jesus de Nazaré. É esse Jesus que nós estamos falando nessa manhã, e que Estevão falava com autoridade, unção e sabedoria. É uma das coisas que nós precisamos pedir todos os dias a Deus, é sabedoria, porque ela faz toda a diferença. E a Bíblia diz ainda que uma covarde oposição, os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. E isso tem acontecido ao longo da história da igreja primitiva. A igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica vamos dizer assim, do mundo todo, ela tem passado por momentos difíceis. Nós sabemos que há regiões e há lugares e até países do mundo que a igreja já não tem mais voz, a igreja já não pode propagar com autoridade. Graças a Deus que na nossa nação ainda podemos falar com autoridade, com a unção de Deus, com sabedoria, com conhecimento, a palavra de Deus, porque o Brasil, ele tem ainda essa esperança, e nós cremos que a igreja brasileira, ela tem um papel para desenvolver e mostrar que o Espírito de Deus, ele pode mudar o destino dessa nação. O Espírito de Deus pode conscientizar você que me assiste nessa manhã, que Jesus tem coisa melhor para você. E quando você tem essa relação de comunhão com Deus, você tem uma mente mais aberta, você pode refletir melhor, você pensa de uma maneira melhor, você vive uma vida melhor, tudo muda, porque o Espírito de Deus na vida do homem faz toda a diferença. Mas como havia perseguições naquela época, hoje também não é diferente. E ele fala que em debate com Estevão, com eles, não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que acusaram de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Está lá no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 9 a 14. Olha, que situação. Como eles não encontraram nada que pudesse manchar a reputação de Estevão, então eles pagaram, subornaram pessoas para criar uma acusação, para que fosse levado até o tribunal, e ali naquele momento ele recebeu a condenação máxima, que era a morte. Mas porque a sabedoria que Estevão tinha, ninguém naquela época conseguia resistir, ninguém conseguia desfazer o que Estevão falava, porque ele não falava de si mesmo, ele falava com a unção de Deus, com sabedoria de Deus, com a graça de Deus. Mas eles subornaram alguém e ali eles criaram exatamente uma acusação falsa que não existia para levar Estevão à morte. E isso aconteceu. E hoje é diferente? Hoje também não é diferente. Isso pode acontecer. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando liderança política e religiosa a levarem violentamente ao sinédrio. Apesar disso, alguns surpreendeu os acusadores ímpios. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só o brilho da santidade que havia na pessoa de Estevão, que diante daquela situação cruciante que era a morte e o apedrejamento e a condenação dele, mas eles quando olharam para Estevão, eles não viam Estevão como ele era, de fato, ele via
o brilho de uma pessoa, um ser celestial. Então Estevão foi um homem que deixou essa marca registrada para a igreja apostólica avivada que recebeu no dia do Pentecostes o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E nós estamos aqui nesta manhã exatamente transmitindo o que foi dito através de Estevão, o que foi dito através de Jesus Cristo, da sua palavra, que você também precisa refletir, fazer o retrospecto e verificar que a sua alma também carece de Deus. E o nosso desejo é que você entenda o plano da salvação e pedir ao Espírito Santo de Deus que faça abrir o seu entendimento para você ter uma vida melhor com Deus. A fúria, ela existia porque eles estavam acusando Estevão. E após resumir com sabedoria a história de Israel e da sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e circunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. E ele fala, em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra o próprio Jesus. Porque os judeus daquela época, quando Jesus veio ao mundo e exercer o seu papel de salvador, de redentor, eles fizeram a mesma coisa, eles criaram uma situação, eles queriam pregar Jesus numa brecha para acusá-lo e levar até o martírio. Claro que Jesus sabia que ia passar pela morte, mas foram os próprios judeus, seus patrícios, que fizeram isso. Então os judeus fazem uso dessa narrativa, mostrando que eles fariam também a mesma coisa com ele. E no tópico 2, aqui nós temos a preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Quer dizer, não havia uma outra alternativa. Estevão realmente ia passar por um momento de mártir e ele sofreria a morte daquela forma que foi morto. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. E no momento especial, de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus em Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, assentado. E aí, que viu o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Porque não é brincadeira, sofrer um apedrejamento, se receber pedrada, literalmente, não foi algo assim fictício, foi real. Ele morreu sendo apedrejado, agonizando, até perder o fôlego de vida. E quando as suas forças foram acabando, ele se ajoelhou e ele proferiu essas palavras, que ele viu o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então isso é marcante para todos nós, como igreja viva, como igreja que leva a mensagem transformadora, a mensagem que traz ao homem a capacidade de ele ter um encontro pessoal com Deus. Nós sabemos que acusações vai ter, perseguição sempre teve e continuará tendo, até que a igreja seja arrebatada, levada aos céus. Então nós temos aqui o primeiro mártir da história da igreja de Pentecostes, foi o Estevão. No ponto 3, que é o nosso último tópico desse dia, dessa semana, ele fala do sofrimento e morte dos apóstolos. Os apóstolos passaram por processos também quase idênticos de Estevão. E ele diz que a Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais, ou das tradições, que naquela época, quando não havia ainda o papel, a história era contada oralmente, ia passando de geração para geração, até o surgimento do papel para ser imprimido a palavra de Deus. Mas ele fala que as tradições históricas que abordam esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente é registrada em alguns escritos e diz, com exceção de João, o evangelista,
né? Os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Veja que, diante daquelas perseguições, todos os apóstolos, com exceção de João o Evangelista, que não passou por esse martírio. Paulo sofreu a morte, Pedro sofreu, Tiago sofreu, todos eles passaram pelo mesmo processo de morte violenta, mas eles tinham um fator importante que a Bíblia narra, é que eles não negaram a fé. Nós tivemos um período de pandemia há pouco tempo atrás, houve um isolamento muito grande das igrejas, mas muitos hoje não conseguiram retornar mais às suas igrejas, porque entrou dentro do coração dessas pessoas um enfraquecimento, uma falta de unção, uma falta da busca com Deus, e eles não conseguiram superar o que aconteceu no período de pandemia. Agora imagine os apóstolos que passassem pelo mesmo período que nós temos passado, esse problema de doença que ela conseguiu alcançar todas as nações, mas eles conseguiram superar coisas muito piores, maiores do que essas que têm acontecido nos nossos dias, mas eles foram fiéis até a morte. E a Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, para se vencer todos os intempéries, todas as perseguições, é preciso ter a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida de cada pessoa. Nessa manhã fica aqui essa palavra para que você possa refletir a importância da gente conhecer a Cristo Jesus como Salvador e Mestre. A importância de você recebê-lo como seu Salvador de uma forma gratuita, sem fazer nenhum esforço, porque Jesus já fez a parte mais difícil, que era derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para perdoar o pecado do homem e dar a ele o direito de morar eternamente com Deus para sempre. Porque esta mensagem ela é viva, ela é autêntica. Estevão pregava a mesma mensagem, nós também estamos pregando, só que ele pagou com a sua própria vida, porque ele era um homem cheio de fé, de sabedoria, e a igreja ela segue essa marcha. Portanto, nós queremos desejar a você uma ótima semana, que Deus possa fazer você entender essa mensagem, e você dizer, realmente eu entendi a mensagem da vida de Estevão, que serve para mim de exemplo, e eu vou aceitá-lo como meu Salvador. É o que desejamos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, ela tem a missão de fazer a transmissão da Palavra de Deus. E é sempre um prazer poder tê-los, todos vocês que nos assistem através do canal do YouTube, através do Facebook. E nós queremos desejar para você uma ótima semana, com bênção, com unção de Deus, e que você possa procurar uma igreja e frequentá-lo e receber os ensinos sistemáticos, doutrinários, com a unção de Deus. Você será um gigante da fé e irá fazer o papel que Estevão fez. Então fica aqui, nós vamos fazer uma oração de encerramento e desejando a vocês uma ótima semana e um domingo abençoado por Deus. Deus eterno e soberano, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, comentando essa lição tão importante, que os nossos amigos que nos assistiram através do YouTube e do Facebook, que eles possam também abrir o coração e o teu Espírito fazer morada, e eles possam receber o perdão, a salvação, a redenção, para a glória do teu nome. Nós te adoramos e te agradecemos hoje e eternamente.